Fala galera, poucas vezes eu tive que gravar um vídeo tão contrariado, tão constrangido, né, de conversar com vocês, porque o que a gente pode trocar de ideia, né, o que a gente viu nesse jogo é um time completamente entregue, completamente morto, sem nenhuma amostra de reação, de que vai reagir ali na frente. Uma vergonha assim, acho que talvez uma das maiores vergonhas que eu tenha passado como torcedor, né? Já passamos por algumas, né? Todo clube passa. Mas um time que tá à beira do rebaixamento e fazer esse tipo de jogo, né? Faltando 3 rodadas pro final, sem reagir, sem competir, sem respeitar, né? A nossa camisa, os jogadores, enfim, comissão, direção. Surreal, surreal. Repito, né, aqui a ideia do meu canal, da minha página, é a gente conversar sobre táticas, né, só que as coisas se impõem, né, o assunto se impõe, porque taticamente o Inter não tem nada. Desde a chegada do Ramon, né, foi tentando buscar, trocar jogadores, mudou desenho, mudou formação, e nada funcionou, e o Inter chega para essas duas rodadas finais sem ter um time, né, sem ter um desenho, sem ter uma escalação, sem ter o que fazer, sem norte. Mas ainda sobre o jogo de ontem, cara, assim, é incrível como o Inter consegue ser pior time do campeonato, né, que é o Sport. O Sport, ao menos, mesmo rebaixado, entregou alguns jogos dignos ali, né. Contra o Santos, acho que já, né, faltando 2 rodadas, não tem como manter a concentração dos caras, né, já foi pro espaço. Mas o Inter ainda tem condições de sair disso ainda, né. E os jogadores totalmente entregues, divididas, tecnicamente. É difícil jogar, né, na pressão, claro, mas eles que se colocaram nessa situação, né. Quem que tem que dar a resposta? Eu não vou ter pena, porque se a gente olhar pra trás, repito, no vídeo passado eu falei, né, Atlético Mineiro, Bahia e Santos, jogos em casa que o Inter poderia ter saído já dessa situação. E aí, vamos lembrar, galera, pra quem vai no Beira-Rio também, acabou o jogo do Atlético, os jogadores lá, naquele aplauso, né, pedir aplauso da torcida. Acabou o jogo do Bahia, pedir aplauso da torcida. Acabou o jogo do Santos, pedir aplauso da torcida, né. Não é pedir aplauso, mas é aplaudir, querendo dizer que está aplaudindo a torcida, mas também querendo, né, aquele aplauso de fim de jogo. Vamos combinar, né? Vamos ter vergonha na cara, os caras não têm vergonha na cara. Incrível, incrível, incrível. E cada vez mais a gente vai, né, sendo informado de coisas que é um soco na cara de nós torcedores, né? O Ramon foi pro ônibus, agora eu tava acompanhando outros canais também, os setoristas, né? Ramon foi pro ônibus 40 minutos antes, depois o Carboneiro saiu, né? E o Emiliano foi no ônibus e voltou pro vestiário. O vestiário, depois de 1 hora, foi pro ônibus, enquanto o seu treinador, o seu comandante já estava no ônibus. E o Carboneiro, o Carboneiro não ficou com os jogadores. O Carboneiro que toda hora é suspenso. Então não tem, cara, não tem, assim, é um clube, é um time completamente perdido, sem norte. Não tem nada que se faça ali parece que dá resultado pra reagir. Né? Eu não sei se xingam os jogadores no vestiário, eu não sei se passam a mão na cabeça. O que eu sei é que nada dá certo. Tamanha incompetência de quem dirige que nada dá certo. Né? E agora, o que vamos fazer agora? Aí tem que secar o Vitória, né, hoje. Precisamos secar o Vitória, porque se o Vitória ganha o jogo, a gente entra na zona de rebaixamento e já não depende mais de si pra sair. Que a gente sabe que é uma situação que a gente não queria. Conseguiu entregar o saldo pro Santos. A gente poderia até, mesmo Vitória ganhando, não entraria na zona, né, se tivesse mantido o saldo do Santos. Até isso eles conseguiram entregar, o critério de desempate. Tu imagina se chega a cair por esse critério. Aí olha a diferença que faz um jogo assim, morto, entregue, desconectado com a realidade. Surreal, surreal. Eu até peço desculpa, assim, o torcedor entende, obviamente, né? Não falei nada de tática, nem quero falar sobre tática hoje, porque o time com 10 minutos já tava 2-0 pros caras, né? E o time numa passividade. Surreal, surreal. Faltam palavras, assim, o que vamos fazer? Como vamos esperar o jogo de São Paulo, né?
É aquela velha história que a gente já sabe. Tá mal, joga contra o Inter. O Vasco perdia 5 rodadas, joga contra o Inter. O São Paulo tomou uma chapuletada lá do Fluminense. Temos o Inter aqui na tabela. Vai dar bom. É a chance de se recuperar. E quem pode mudar isso? Os jogadores. E eles têm força pra mudar isso? A gente sabe que não, né? Pelo menos é o que se mostra até agora. Podia ficar aqui falando, né, horas e horas, mas não tem. A gente só se estressa com o Inter, essa é a verdade. E é só um milagre, galera. Vamos torcer e esperar por um milagre. Talvez aí 4 pontos nos salvem, né? Talvez um empate, uma vitória em casa, mas nem a vitória em casa a gente tem garantia que ela aconteça, né? Eu vi gente falando em 2 empates, eu acho que não vai ser suficiente, porque o Vitória deve fazer alguma pontuação. O Santos, o Juventude morto já, né? O Santos pega o Juventude no Alfredo Jaconi. Tomara que o Juventude endureça o jogo, né? O Santos também não é nada demais, né? Mas tá guerreando. Talvez consiga encontrar uma vitória, tomara que não. Mas eu acho que 4 pontos nos salvaria. Mas vamos tirar da onde esses 4 pontos, né? Se o time não consegue desempenhar nada.